nós somos gratos a Deus pelo privilégio de fazermos parte desta igreja. E mais uma vez que Ele nos concede o privilégio de estarmos juntos, com vida e com saúde, aqui na casa do Senhor, reunidos no culto ao nosso Deus. A Mônica e o Vitor têm conduzido a gente assim de uma forma tão gostosa, né? Nesse mês da família, tem sido tão gostoso, tão legal. Eu tenho sido tão abençoado, Vitor, pela sua condução e da Mônica. Que coisa boa. Família, meus irmãos, família é uma coisa tão especial, não é? Família é algo que mexe com a gente, não é, pastor Selmi? É o tesouro, é a preciosidade. E quando nesse mês de maio a gente está falando de família, puxa, é um motivo que alegra muito o nosso coração. Pastor Alexandre, ele hoje não está aqui, porque está pregando numa conferência de famílias na igreja aqui, Grajaú, na igreja do Grajaú, acho que é a PIB de Grajaú, né? A PIB de Grajaú. E ele me deu essa responsabilidade. E eu tenho um frio na barriga cada vez que eu estou diante de vocês aqui. Não é fácil não, não é fácil não. Mas para nós também é um privilégio saber que o nosso pastor está ministrando numa outra igreja irmã, está abençoando uma outra igreja. O nosso pastor está sendo requisitado, não é, por outras igrejas, por outros irmãos, para também estar abençoando aqueles irmãos com a palavra de Deus. Nós estamos aqui também lembrando dele, que o Senhor neste momento também esteja abençoando o nosso pastor Alexandre, onde ele estiver, e que seja instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Lucas, você falou aqui da voz do Enoque, né? Quando o Enoque canta aqui, o negócio chega, estronda, né? Chega, treme, né? Né, Lucas? Que coisa bonita. Deus abençoe, irmão Enoque. Essa voz cada vez mais forte. Mas você não fica para trás não, viu, Lucas? Fica tranquilo. Você não fica para trás não. Nem Bia, nem Priscila. Essa turma nossa canta bonito que só, né? Toca também, todo mundo. Graças a Deus por isso. Nosso tema, Vitor, famílias segundo o coração de Deus. Vamos dizer juntos? Quando a gente pensa em família segundo o coração de Deus, quase que vem na nossa mente a figura de uma família perfeita. Sabe aquele comercial de margarina? Que é aquela família linda, aquela família perfeita. E aí a gente pensa assim, família segundo o coração de Deus, uma família perfeita, tudo legal. Aquele marido bonito, perfumado, que não deixa a toalha molhada em cima da cama. Aquele marido que lava a louça toda depois do almoço. Um marido perfeito, cheiroso. Uma mulher linda, maravilhosa, escovada, que não dá palpite na hora que o marido está dirigindo, né? E, enfim, aquela mulher perfeita que vai no supermercado e traz troco. Olha só. A mulher dos sonhos. Filhos, assim, que só tiram nota máxima no colégio, que sentam à mesa comportadíssimos e que arrumam a cama de manhã cedo e que seus quartos são impecavelmente arrumados. Então, notícia para vocês. Não fiquem tristes. Mas essa família não existe. Não existe. Se a gente tem assim a pretensão de ser uma família perfeita aqui nesse mundo, como homens e mulheres imperfeitos e pecadores que somos, nós não alcançaremos esse nível de perfeição. Quando a gente observa a
as famílias da Bíblia, a gente vê que eram famílias cheias de problema. Pastor Alexandre, de propósito, está estudando com a gente a família de Davi. E embora Davi seja chamado homem segundo o coração de Deus, ô famíliazinha complicada daquele moço, que segundo o coração de Deus não tinha nada. Tudo errado na família de Davi. E a mesma coisa com tantas outras famílias. Mas é nessas famílias imperfeitas, mas que lutam para melhorar. Nessas famílias imperfeitas, mas que buscam a presença de Deus para se tornarem melhores. É nessas famílias imperfeitas que Deus manifesta a sua salvação. E Deus vem trabalhando ao longo da história em homens e mulheres imperfeitos. E nas suas falhas e nos seus erros e acertos, nós aprendemos lições para as nossas vidas. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, para a gente aprender com outra família que tinha lá suas crises, mas que tem lições para nós também. Você pode ficar sentado, mas abra e mantenha aberto em Gênesis 25. Eu vou ler apenas o verso 21, depois a gente lê outros versos. Nosso culto está bonito hoje, com vários visitantes. Eu estava aqui, até comentei com o pastor Marcelão, né, enquanto ele tocava aqui, rapaz, tem um tanto de gente assim que eu não conheço ainda, né? Gente que está visitando, e eu quero que você seja muito bem-vindo. Visitantes, vocês que estão com a gente hoje sejam muito, muito, muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande recebê-los todos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor. Gênesis 25, 21, eu vou ler, você me acompanha. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. E o Senhor ouviu suas orações. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Só esse verso. O casamento de Isaac foi um negócio bonito que só. Sara havia morrido. Aliás, vamos lembrar quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa. Era aquele que Deus disse para Abraão assim: eu te darei um filho, e a sua descendência, na sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. E aí Abraão esperou tantos anos pelo nascimento daquele filho. 25 anos Abraão esperou, o menino nasceu. Aí depois teve aquele episódio lá no Moriá, que Deus disse assim: vai lá, Abraão, oferece Isaac em holocausto. Os irmãos lembram dessa história. Aí depois Sara morreu. E a Bíblia diz que quando Sara morreu, Isaac ficou triste, Abraão ficou triste, porque Sara havia morrido. E aí Deus manda o seu servo Eliezer arrumar uma esposa para o seu filho Isaac. Meus irmãos, essa coisa de casamento arranjado é um negócio bom que dá certo. Se essa moda volta, hein? Já pensou? Não sei se há alguns favoráveis aqui, eu acho que os pais seriam favoráveis, os filhos não. Mas essa coisa de casamento arranjado era um negócio que funcionava, e funcionava muito bem, e ainda funciona em algumas outras culturas. Na nossa caiu de moda. Aí Deus manda, aliás, Abraão manda o seu servo arrumar uma noiva, uma esposa para o seu filho Isaac. E Eliezer vai lá. E a gente lembra da história. E ele diz assim: aquela moça que eu me encontrar e que der água para mim, para os meus camelos, tudo, essa moça vai ser a tal que o Senhor escolheu para mim. E o servo de Abraão, Eliezer, volta e entrega a noiva
e ali há o casamento, e aquela coisa linda, e tudo um conto de fadas, tudo mil maravilhas, mas tinha um problema. Rebeca era estéril. A esterilidade de Rebeca era um problema bastante sério para aquela cultura, para aquela sociedade, para a questão econômica de Isaac. Veja bem, se Isaac não tem filhos, não tem herdeiros, para quem fica a riqueza? Há um problema espiritual, porque Deus havia dito que deveria abençoar a descendência, mas se a mulher é estéril, então não tinha descendência. Há um problema de ordem até emocional, que qual é a mulher que não pode ter filhos e que não se sente por isso entristecida e até de certa forma naquela cultura humilhada e desprezada? Havia uma outra questão de que alguém poderia dizer, é a mão de Deus pesando sobre eles, é o castigo de Deus. Mas como era o castigo de Deus se eles haviam buscado a Deus naquele casamento? O certo é que aquele casamento que tinha tudo para ser joia, para ser uma família perfeita, já começa com uma dificuldade bastante grande. Rebeca era estéril. Hoje em dia, a questão da esterilidade, seja do homem, seja da mulher, ainda é motivo de oração, é motivo de insistência, é motivo de buscar a face de Deus. E Deus está abrindo a madre, Deus está dando filhos para vários casais, como fez com Isaac e Rebeca, ainda faz hoje. Mas há também outras formas da ciência de fazer fertilização in vitro, de fazer tratamentos hormonais, de fazer várias outras técnicas da medicina para engravidar. Mas naquela época não tinha nada disso não. Naquela época não tinha nada disso. Era assim, ou a mulher tem logo um monte de filho, ou tem alguma coisa errada naquele casamento. E Isaac se vê diante de um problema sério. A esterilidade de Rebeca era um problema não só para ela, mas para ele, por todos esses motivos que eu já coloquei aqui. E Isaac, diante dessa dificuldade, ele assume uma atitude muito interessante para nós. A postura de Isaac, a postura do homem, do marido, do pai que não tinha filhos, que queria tê-los e não tinha. A postura de Isaac naquele momento, ela é digna da nossa imitação, do nosso exemplo. Ela ensina para nós como nós podemos hoje enfrentar as adversidades e as crises da nossa família para sermos, Vitor, uma família segundo o coração de Deus. E eu quero então destacar aqui com os irmãos algumas atitudes que Isaac adotou, atitudes essas que servem de exemplo para a gente. Isaac não tinha uma família perfeita, e quando a gente observa o restante da história da família de Isaac, a gente vê que teve um monte de coisa errada pela frente. Mas a atitude que ele toma neste episódio, a postura dele, é lição para nós. E a primeira lição que eu quero destacar é que Isaac, para ter uma família segundo o coração de Deus, ele assumiu uma atitude de oração. O texto diz que Isaac orou. E na minha versão aqui diz que orou com insistência. Isaac tinha um problema na família.
Mas a primeira atitude dele, diante daquela dificuldade, é orar por sua família. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes eu tenho uma dificuldade com a minha mulher, tenho uma dificuldade com meu marido, tenho uma dificuldade com meus filhos, tenho uma dificuldade com meus pais, tenho uma dificuldade com meus irmãos, eu tenho uma dificuldade com o cunhado, tenho uma dificuldade com a sogra. Aí a gente resmunga, a gente fala para todo mundo, a gente reclama, a gente se chateia, a gente briga, a gente faz um escarcéu, a gente faz um monte de coisa. Mas a principal coisa que a gente tinha que fazer, a gente não faz. Orar. Antes de falar com alguém, antes de resmungar, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de gritar, antes de brigar, antes de bater a porta, antes de sair de casa, antes de fazer beicinho, antes de qualquer coisa, nós precisamos orar. Perceba que Isaac poderia reclamar do pai dele: puxa, meu pai foi arrumar essa moça para mim, moça estéril. Isaac poderia reclamar do Eliezer: puxa, esse Eliezer, servo do meu pai, foi lá, tanta moça lá, trouxe logo uma estéril. Isaac poderia reclamar da própria mulher: essa mulher, aí aquela postura de acusação, essa mulher, cadê? Essa mulher me dá filhos, eu quero filhos. Mas sem confrontar, sem reclamar. A atitude de Isaac diante daquele problema na sua casa é uma atitude de orar. E a Bíblia nos diz que ele orou com insistência. Porque orar a gente ora. Aí eu vou lá no gabinete do pastor Selmi e diz assim: pastor Selmi, eu não aguento mais. A minha família está passando por isso. Eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais meus filhos, eu não aguento mais meu irmão, eu não aguento mais essa situação na minha casa. Aí o pastor Selmi diz assim: meu irmão Samuel, você precisa orar. Eu digo: sim, mas eu estou orando, pastor Selmi. Há quanto tempo? Eu digo assim: desde anteontem. Eu já orei que sobra. A insistência de Isaac, a perseverança de Isaac em oração. Você sabe quantos anos Isaac orou? Alguém sabe? Alguém já tentou ou se lembra? Saber vocês sabem, vocês não lembram. Olha o verso 20. Isaac tinha quantos anos? Quando tomou sua mulher Rebeca? 40 anos. Agora leia, cadê? O 26, o finalzinho do 26. Isaac tinha quando Rebeca os deu à luz. Quantos anos? De 40 para 60? 20 anos. Já pensou, Sandro, você orar 20 anos por uma causa? E Isaac já tinha aprendido isso com Abraão, que Abraão esperou 25 anos para ele nascer. Foram 25 anos para Isaac nascer, e depois mais 20 anos. Agora Deus também gosta de fazer o negócio mais difícil, irmãos. Deus tem um senso de humor fantástico, não é? Sara, estéril. Rebeca, estéril. A outra lá de Jacó, como é que chamava? A Raquel, estéril. Deus parece que gosta de complicar também o negócio, para mostrar o poder dele, para manifestar a glória dele. 20 anos. Às vezes eu começo a orar: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa tal situação. Aí eu oro uma semana, 2 semanas, oro um mês. Aí nesse momento aqui o pastor Marcelo, o pastor Selmi, o pastor Alexandre vem. Aí todo domingo eu venho aqui, 2 meses eu venho direto. Aí eu digo assim: agora chega, já está ficando até chato, está ficando até feio para mim. Todo domingo eu estou lá na frente. Os caras até já sabem, quando o pastor Selmi chama, já sabe que eu sou o primeiro aí. 2 meses já que eu vou direto. E a gente cansa, a gente logo desanima.
Isaac orou 20 anos por um problema específico na sua família. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha para mim aqui. De verdade, você tem orado pela sua família? Ou será que você recorre ao médico, ao psicólogo, ao professor, ao pastor? Você recorre a todo mundo, mas não recorre a Deus. Será que nós temos orado insistentemente pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por problemas específicos na nossa casa? Ou será que a gente começa a orar e a gente logo desanima? A gente é meio imediatista, né? A gente gosta de orar, Deus atende logo, aí eu venho aqui e conto a bênção. Mas quando a bênção começa a demorar, eu começo a desanimar. E nós precisamos perseverar em oração. Eu gosto dessa expressão do verso 21. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou ler de novo, só para destacar a expressão que eu quero. Diz assim: Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. Olha agora. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Presta atenção. Por que é que Rebeca engravidou? Porque Isaac orou, Deus ouviu a oração e Rebeca engravidou. Percebe isso claramente aqui no texto? Isaac orou, Deus ouviu a oração, Rebeca engravidou. Se Isaac não ora, nada acontecia. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está orando à toa. A gente está falando com o vento. Senhor, isso não vai mudar não? Isso não vai mudar? Sabe que eu estava conversando com um irmão muito querido hoje, e ele dizendo assim: mas eu tenho lutado contra isso, mas parece que eu vou ter que viver isso o resto da minha vida. Não. Isaac orou, Deus ouviu a oração e Rebeca engravidou. Se eu não orar, Deus não vai responder. Se eu orar, Deus vai responder. Como Ele vai responder é outra história, mas que Ele vai responder, Ele vai. Deus sempre responde a nossa oração. A oração vai mudar o rumo da nossa casa. A oração vai mudar o rumo da nossa família. A oração pode mudar o rumo do nosso casamento. A oração para os namorados e noivos e pretendentes, a oração é fundamental para quem pensa em casar. Quem está pensando em casar, pastor Alexandre perguntou aqui hoje de manhã, né? Quem está pensando em casar aí? Quem está pensando em casar, a primeira coisa a fazer, o que é? E a coisa é séria. Se tem um negócio sério que a gente faz nessa vida, é o tal do casamento. Porque se você casa mal é um problema seríssimo. Mas se você casa bem é uma bênção. E quem melhor para nos orientar do que Deus? Eu acho legal que Isaac já orava por Rebeca, mesmo antes. Quando Eliezer tinha ido buscar a esposa para Isaac, Isaac ficou esperando em oração. O texto diz que quando Eliezer chegou, Isaac estava orando no campo, quietinho, meditando e orando. Uma burrada que alguém pode fazer é casar sem buscar a direção de Deus. Talvez você já esteja com um casamento marcado,
na porta da igreja. Está até tocando aqui a marcha nupcial já. Se você orar e Deus disser assim, não é esse, não é essa. Quando o pastor Alexandre perguntar aqui, você recebe? Pastor, pensei bem, acho que não vou receber não. Já pensou que situação, né? Complicado. Pensando bem, pastor, eu estou achando que a gente vai comer bolo aqui, vamos aproveitar para não perder a festa, já está tudo preparado mesmo, a gente acaba de comer tudo, mas não vamos casar não. Se Deus não confirmar, se Deus não responder, se você não tiver certeza de oração, não case. Quando eu me casei com a Simone, o pastor que fez nosso casamento, está até filmado esse negócio, ele insistiu a beça. Mas quer casar mesmo? Quero, pastor. Tem certeza? Se quiser desistir, está em tempo. Não, pastor, eu quero. Olha. Insistiu, rapaz, quase que queria que eu desistisse mesmo. Certeza de oração. Eu oro pelos meus genros e nora. Juarez, o negócio não é fácil não, Juarez. Juarez fica pegando no meu pé, que ele só tem filho homem. Aí quando fala assim, sussurra daqui uns dias, eu falei, meu amigo, o negócio vai ter uma entrevista. Tem uma entrevista. E a primeira pergunta da entrevista, eu vou perguntar assim, Suzane, sabes o grego? Que o cara, se não souber falar grego, não pode namorar a Suzane, não. Tem que fazer exegese da Bíblia em grego, para poder começar a pensar em namorar. Meu. Mas eu oro, viu, Juarez? Eu oro. Viu, Suzane? Viu, Silas? A gente tem que orar pelo casamento dos nossos filhos. Coisa boa é quando, eu não tenho essa experiência, mas muitos irmãos têm. Quando seu filho se casa com uma moça boa, aí você ganha uma filha. Ou quando a sua filha se casa com um rapaz bom, você ganha um filho. Agora, o contrário é um horror. Você tem orado pela sua família? Insistentemente. Isaac orava por Rebeca. 20 anos. 20 anos. Já pensou se orar pelo seu marido que deixa a toalha molhada na cama? 20 anos? Ou você orar pela sua mulher que aperta a pasta de dente assim no meio, aí você fala com ela, não, aperta por trás, ela aperta no meio. 20 anos orando por isso, e a mulher não aprende a apertar a pasta por trás. Ou então 20 anos você falando assim, minha filha, quem está dirigindo sou eu, deixa que eu sei o caminho. E a mulher continua dando palpite. Já pensou? Não é fácil. Ou um ciúme exagerado, ou uma desconfiança sem razão, ou um problema qualquer. Devemos perseverar em oração. Ore por sua família. Às vezes, meus irmãos, nós crentes temos uns clichês. Ore pela família, vamos orar pela família. Eu oro pela família, ora nada. Às vezes isso vira um clichê na vida da gente, que não é prática. É orar mesmo. Aí o Vitor pede uma oração para mim e falou, estou orando por você, Vitor. Estou nada. Nem lembrava mais daquilo. Quando eu vi ele, eu lembrei e falei, estou orando, hein? Estou orando nada. Mentira. Irmãos, quando a gente fala de orar, é orar mesmo. É entrar na presença de Deus e colocar a nossa vida na presença de Deus. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Às vezes seu pai está desviado da fé. Às vezes você presencia o casamento dos seus pais, um horror. Ore pelos seus pais. Ore pelos seus irmãos. Ore pelo seu casamento, seu futuro casamento, seu noivo, sua noiva. Ore. Nós precisamos orar ao Senhor. Uma vida de oração é a melhor atitude para ter uma família segundo o coração de Deus. Uma segunda lição, uma segunda atitude que eu percebo em Isaac é uma atitude de compreensão. Compreensão.
Isaac poderia ficar nervoso, poderia acusar a Rebeca, poderia até, sabe o quê? Arrumar outra. As leis e a cultura daquela época permitiria a Isaac arrumar outra. Olha, eu até gosto de você, mas como você não me dá filhos, então tenha paciência, vou arrumar outra. E podia ter até 2 ou 3. Isaac poderia meter o dedo assim em Rebeca e dizer assim, ó, você não me dá filhos, eu quero filhos, e você não me dá filhos. Mas Isaac sabia que mais do que nele, a esterilidade doía nela. E Isaac se colocava no lugar dela. E Isaac entendia a tristeza e a dor da situação dela. E mesmo que aquela situação fosse ruim para ele, mesmo que aquela situação não o agradasse, mesmo que ele não concordasse com aquilo tudo que estava acontecendo, ele nunca apontou o dedo para Rebeca. A atitude de oração por Rebeca levava Isaac a compreender a sua esposa e a dificuldade que ela enfrentava. Vamos pensar nas crises que a gente vive hoje? Se a gente aprender a compreender o outro, rapaz, a gente resolve aí uns 90% dos problemas. Pastor Selmi, gabinete pastoral, ia ficar agenda quase vazia, ia ficar mais uma meia dúzia lá, mas resolvia muita coisa. Compreender. Se tem um filme aí, esse filme a gente pode recomendar não, porque tem muito troço errado nesses filmes, né? Mas tem um filme que o marido troca, como é que é o nome daquele filme? Que o cara troca de lugar, o Tony Ramos. Se eu fosse você, exatamente. Aquele filme tem uma lição interessante. Se eu fosse você, aí eles trocam. Aí o homem tem que viver o papel da mulher e a mulher viver o papel do homem. É uma confusão. Eu fico imaginando se eu tivesse que viver um dia da Simone, a luta com as crianças, com a casa. Quer ver um negócio pior do que trabalho de casa? É muito enjoado, irmãos. Porque não tem fim. Trabalho de casa não tem fim. Você acaba de arrumar a cozinha, aí faz o almoço, suja tudo de novo. Aí acaba de arrumar do almoço, vem a janta, aí suja tudo de novo. Aí você acaba de arrumar a janta, alguém quer um leite. Você, mas eu acabei de limpar esse negócio agora, você quer leite? Esquenta no micro-ondas. Ah, não, eu quero aqui na caneca. Aí eu fico pensando assim, se eu tivesse no lugar dela, aí quando eu me ponho no lugar da minha esposa, e eu penso com a cabeça dela, e eu vivo a vida dela, e eu entendo as lutas dela, eu vou ser bem mais compreensivo com ela, e ela comigo. E se eu faço a mesma coisa com os filhos, e os filhos também se põem no meu lugar, e se a gente assume uma atitude de querer se colocar no outro, de ter empatia pelo outro, irmãos, os conflitos vão diminuir muito, a acusação vai sair e a gente vai mudar a postura diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias. Compreender é necessário. Não é fácil compreender. Não significa que você vai aceitar os erros da pessoa. Mas diz que você vai pelo menos entender e de alguma forma se dispor a ajudar. Em vez de Isaac repudiar Rebeca, em vez de Isaac arrumar outra mulher, Isaac decidiu caminhar com ela, persistir com ela.
Hoje, por qualquer motivo, se fala em divórcio. Não quero falar de divórcio, é só um exemplo. E divórcio é o último dos recursos. É como quem tem uma unha encravada no pé. Você tem uma unha encravada, aí você diz para o médico: não, amputa logo a minha perna. É assim? Quando é que você amputa uma perna? Em última análise, no último caso, você tenta de tudo para salvar a perna. Agora o médico diz assim: se você não amputar essa perna hoje, o negócio vai complicar, você vai morrer. Eu falei: então, doutor, é isso aí. É a última circunstância. Assim é o divórcio. Agora, quando a gente começa a pensar com a cabeça do outro e olhar com os olhos do outro e tentar compreender o outro, a gente começa a aprender a fazer o outro feliz. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que o casamento é o lugar de ser feliz, que a família é o lugar de ser feliz, e não é. Família não é o lugar de você ser feliz. Família é o lugar de fazer o outro feliz. Porque imagine se todo mundo tiver com este propósito de fazer o outro feliz. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai ser feliz. Agora, se todo mundo estiver exigindo que os outros façam a ele feliz, o que é que vai acontecer? Vai ser um ambiente de discórdia, de competição, de egoísmo, de vaidades. Então, família não é eu quero ser feliz. Às vezes a pessoa quer casar e eu pergunto assim: meu jovem, você quer casar para quê? Ah, pastor, porque essa mulher vai me fazer feliz. Essa mulher vai me fazer feliz, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Aí eu digo assim: rapaz, notícia ruim para você. Você não tem que casar para ser feliz. Você tem que casar para fazê-la feliz. Meu papel é fazer a Simone a mulher mais feliz do mundo. E o papel dela qual é? O que é que vai acontecer com a gente? Seremos o casal mais feliz. Mas se eu exigir: não, você tem que me fazer feliz, ela diz: não, senhor, você que tem que me fazer feliz. Já é. Quando a gente assume a postura correta, e se a minha motivação é fazê-lo feliz, fazê-la feliz, aos filhos, ao marido, à mulher, aos irmãos, isso se aplica aos irmãos também, tá, gente? Tá bom? O irmão também tem que fazer o outro irmão feliz, viu? Ana Luísa, aí, Silas e Sussu, tá? E aí a gente vai entender: Simão, mas o que deixa a Simone feliz? Bom, se o meu objetivo é fazê-la feliz, eu vou tentar compreender pela cabeça dela o que a deixa feliz, porque é isso que eu vou procurar fazer. Muda a história? Muda. Você acha que Isaac ficava cobrando filho de Rebeca? Não. Isaac nem tocava nesse assunto, falava de outras coisas. Suponhamos que Rebeca gostasse de bordado. Aí Isaac chegava com bordado, muito bonito. Olha que bordado bonito. Suponhamos que Rebeca gostasse de lírios do campo. Aí Isaac chegava lá com os lírios do campo, procurando entender, procurando alguma forma de compensar, procurando alguma maneira de alegrar, de ajudar, de jogar para cima. Compreensão. Faça o que agrada ao outro, faça o melhor, respeite as diferenças. Uma família segundo o coração de Deus cultiva compreensão. Qual foi a primeira atitude? E a segunda? A terceira e a última. Já tem gente orando aí insistentemente para eu acabar, né? A terceira e última. Olha comigo no capítulo 26, o verso 8.
depois que Isaac orou, compreendeu, e foi uma bênção, aí os meninos nasceram, e aí aquele menino dava trabalho para eles que só, a gente conhece a história, mas eu acho interessante que Isaac e Rebeca mantiveram o namoro depois do casamento. 26, verso 8 diz assim: quando já fazia muito tempo, aqui está falando do rei Abimeleque, que aí Isaac deu uma bobeira lá, repetiu aquele erro de Abraão, de dizer que Rebeca não era mulher dele, que era irmã, aquelas coisas, né? Que a Bíblia conta as coisas boas e coisas ruins também. Aí Abimeleque estava achando que era irmã. Bom, irmã dele, Rebeca é irmã de Isaac, então. De repente, Abimeleque olha pela janela, e o que Abimeleque vê? Isaac. A minha versão não está muito legal, não. O que diz assim, ó: Isaac estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Como é que está na sua versão aí? Quem tem uma versão melhor? Acariciar. Quem tem diferente aí? Brincando. Quem tem outra diferente aí? Como é que está a sua versão? Esse se divertindo, esse brincando, na verdade, eu acho que o melhor é acariciando, é namorando. Porque se estava divertindo, brincando de peteca, joga peteca para cá, peteca para lá, aí Abimeleque não ia maldar nada, jogar peteca, dois irmãos jogam peteca. Ele estava fazendo alguma coisa que dois irmãos não faz. Diz que era irmão. Aí Abimeleque disse: não é irmão não. Esse jogo de peteca aí está meio esquisito. A terceira atitude de Isaac é que Isaac tinha uma atitude de gentileza com Rebeca. Gentileza. E isso serve para nós todos. Porque é o seguinte: quando namora, é um love, né? Chega meloso o negócio. A mulher, a namorada, é meu bem, meu amor, meu doce, né? Meu lindo. É um grude, pastor Selmir. Aí depois que casa, vão do lado da rua, outro do outra calçada do lado de lá. Por que isso? A moça, quando está namorando, e diz assim: 8 horas ele vai chegar. Aí ela vai, se prepara, se perfuma, penteia o cabelo, passa batom, muda a roupa, aí fica esperando a campainha tocar. É ou não é? Depois que casa, o marido chega, ela está lá fritando pastel, um cheiro de gordura, toda suada, uma roupa velha. Aí o marido chega, abre a porta e diz assim: querida, cheguei. Ela está lá fritando pastel e diz assim: Por que não manter aquela mesma atitude de gentileza, de carinho, de elogio? Elogio. Quando Abimeleque olha pela janela e vê os dois lá, Abimeleque percebe: é marido e mulher. E eles já tinham quantos anos de casado? 20 foi até os meninos nascerem. Aqui os meninos, um já era caçador e o outro já era pastor de ovelha. Isso aqui devia ter lá seus 40 e poucos anos de casado. E Isaac e Rebeca mantiveram uma atitude de gentileza, de troca de gentileza um com o outro. Irmãos, olha para mim aqui um pouquinho, só os irmãos. As irmãs, por favor, não ouçam agora. Meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Nós somos cara meio difícil, porque às vezes a gente trata bem todo mundo e chega em casa, trata mal a mulher da nossa vida, a mulher que faz tudo para a gente, a mulher que nos ama. Para com isso, meu irmão. Rapaz, essa mulher sua, você tem que carregar água na peneira para ela. Você tem que chegar em casa, larga de ser miserável, meu irmão.
compra umas flores para sua mulher de vez em quando. Eu acho o maior desperdício o negócio de flores. Porque você compra uma flor cara, com 3 dias está murcha e joga fora. Mas a Simone gosta. Eu não posso fazer todo dia, mas lá no dia dos namorados eu não faço não, que é muito caro. Eu compro na baixa estação. Até para ter o efeito surpresa. Aí eu chego lá com aquele buquê de flores. Às vezes eu estou viajando e encomendo pela internet. Rapaz, ó, o negócio é show de bola. Faz isso, meu irmão. Gentileza. Abra a porta do carro para sua esposa. Olha aqui, meu irmão. Quando acabar o culto daqui a pouco, nós vamos ali para o estacionamento. Deixa sua mulher entrar no carro. Não, peraí. Vai lá, abre a porta do carro para ela. Faz uma graça com a sua esposa, meu irmão. Cuide bem dessa mulher linda que Deus te deu. É sua mulher. Sua mulher. Uma vez eu estava pregando lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, na igreja do pastor Gilson Breder. Aí o Gilson perguntou para mim assim: Samuel, já ligou para a esposa hoje? Já elogiou? Já falou que ela é linda? Que tal? Que não sei o quê? Aí eu falei assim: não, rapaz, estou correndo aqui, não deu tempo não. Aí ele disse: não, preocupa não, alguém vai fazer isso por você. Na mesma hora eu peguei o telefone. Se você não elogiar sua mulher, se você não tiver gentileza com a sua mulher, aí fora vai ter gente que faz. Aí depois você vai reclamar, vai no gabinete do pastor Selmi. Aí a fila aumenta. Irmã, fala com você agora, minha irmã. Você tem que se produzir um pouquinho para o seu marido também. Você tem que dar uma caprichada, minha irmã. Esse negócio de dormir com camisa de político, minha irmã, isso não dá certo não, irmão. Bota uma roupinha bonitinha na hora de dormir. Você tem que se produzir, minha irmã. Se produzir para o seu marido. Porque a mulher, ela gosta de ouvir as coisas, não é? E o marido gosta de ver, o homem gosta de ver. Então você tem que ficar bonita para ele. Você sabe que seu marido vai chegar, bota uma roupinha mais bonitinha. Fica aquela roupa de faxina, não. Dá uma arrumada no cabelo. Toma um banhozinho, passa um desodorante, escova o dente. Faz um negócio bonito. Irmão, me perdoe dizer essas coisas aqui para vocês. Estou aproveitando que o pastor Alexandre não está aqui. Pastor Alexandre é um pastor sério, prega coisa séria. Eu estou hoje escrachando. Mas são coisas práticas, da gentileza, da troca de carinhos, do elogio. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Ele gosta de elogio. Ele gosta de elogio. Você só reclama que ele não conserta a torneira, que o chuveiro está pingando, que não sei o que lá, que a porta do armário está frouxa. Você não elogia ele. Olha aqui, se você não elogiar, as mulheres lá do trabalho vão elogiar. A vizinha vai elogiar, outra vai elogiar. Que seja você, irmã, a primeira a elogiar seu marido. A cultivar palavras gentis com seu marido. Mesma coisa aos irmãos. Deixa eu sair de casal um pouquinho. Mesma coisa aos irmãos. Menino trata todo mundo bem na escola. Tem paciência com todo mundo, mas com o irmão parece que dá choque. Os outros pisam no pé. Não faz nada não. Aí pega o caderno emprestado, não devolve. Não faz mal não. Aí deixa o celular cair no chão, quebra. Não tem problema não. Agora, se o irmão encosta o dedo, pronto. É ou não é? Irmão, trate bem o seu irmão. Depois que a gente casa e fica longe, dá uma saudade dos irmãos. Não é ou não é? Os irmãos que já são casados, a gente sente uma falta dos irmãos. Mas lembra quando era solteira, era um pé de briga danado. Palavras e atitudes gentis. Gentileza. Ana Luísa, dia que a sua irmã sai cedo, não arruma a cama, você vai arrumar a cama para ela. Faz todo dia. Olha que menina linda. É isso aí. Suzane, dia que Silas mexer lá
no seu celular, você diz assim, não, pode ficar mais um pouquinho. Se a gente cultiva, desenvolve essas atitudes de gentileza, o ambiente da casa vai mudar. Vai mudar. Até a sogra, meus irmãos. Até a sogra vai mudar. Mas não é mudar para longe de você, não. Se for, também é bênção. A minha sogra é uma bênção, meus irmãos. A gente brinca com essa coisa de sogra, mas a sogra é uma bênção. E esse negócio de sogra é mais a piada mesmo. Que a gente ama até a sogra. O amor de Deus por nós é tão grande que a gente ama até a sogra. E a gente começa a desenvolver essas atitudes gentis, gentilezas, troca de gentilezas. Não economize na gentileza. Não economize nos elogios. Isso faz bem à alma. Isso faz bem à família. Recebi uma mensagenzinha no Zap, você deve ter recebido também. Quem mandou foi a Vládia, para o nosso PGM, que dizia que, eu acho que, como é que era mesmo, Sussu, me ajuda aqui, a filha queria matar a avó, coisa assim, queria matar a avó. Aí o pai falou, você quer matar a sua avó? Não, tudo bem, eu te ajudo então, matar a sua avó. Mas se você matar a sua avó hoje, todo mundo vai desconfiar que você está brigado com ela. Então fala o seguinte, você vai botar um venenozinho na comida dela todo dia. Ao longo de 30 dias você bota um venenozinho na comida dela. E aí ela vai morrendo devagarzinho. Mas para ninguém desconfiar de você, você faz o seguinte, você vai tratar ela muito bem esses dias. Muito bem. Para ninguém desconfiar de você. Aí assim ela fez. Todo dia lá botava um venenozinho na comida. Mas tratava bem. Aí quando deu uns 20 dias mais ou menos, ela voltou. Falei, pai, eu mudei de ideia, não quero matar mais não, e agora? Aí você, mano, não quer matar mais, por quê? Porque ela mudou comigo. Ela mudou? Foi quem que mudou, meu irmão? Aí o pai disse, não, preocupa não, aquilo ali que eu estava, o venenozinho era só um pouquinho de farinha de trigo, não é veneno não. Mas o que mudou não foi ela, o que mudou foi você mudou. E como você mudou, a situação mudou. Eu sou ruim de contar história, mas era mais ou menos assim. Depois eu mando para o seu Zap, se você quiser. Muda a sua atitude com o seu cônjuge, com seus pais. Às vezes você pensa assim, puxa, papai é chato pra caramba, hein? Papai é um mala. Rapaz, o cara me liga, eu estou aqui no ônibus, o cara fica me ligando. O dia que você tiver um filho, você vai entender por que seu pai te liga. Esse Rio de Janeiro perigoso. Aí você, deu nem meia-noite ainda, tá papai me ligando, tá mamãe me ligando. O dia que você tiver um filho, você vai entender por que seu pai é chato, porque vai ser chato do mesmo jeito. É carinho, é preocupação, é zelo, é cuidado. Use e abuse de gentileza com seu pai, com a sua mãe. Às vezes você é gentil, é educado com todo mundo de fora. E com seu pai, com a sua mãe, isso é uma topeira. Trate bem quem mais lhe ama neste mundo. Trate bem, trate com amor, trate com carinho. Gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Elogio. Elogio é um negócio que a gente não pode economizar, não. O casamento tem que ter elogio. A irmãzinha chegou para o pastor, 50 anos de casado. 50 anos de casados, assim, pastor, eu quero me divorciar. Por quê, irmã? Isso lá no gabinete do pastor Selmi. Por quê, minha irmã? Porque, pastor, meu marido não me ama mais. Mas como assim, irmã, não te ama? Pastor, ele nunca diz que me ama. Mas ele não diz não que te ama? Não, 50 anos de casado, nunca fala que me ama, pastor. Aí o pastor vai perguntar para o irmão, ô irmão, o senhor não ama mais a esposa, não? Amo, pastor, amo sim. E por que você não fala para ela? Ora, falei no dia do casamento e está valendo até hoje.
A mulher, se você falar 10 vezes por dia, pouco, fala 20. Se fala 20, fala 40. Não economize nas palavras, nas gentilezas, porque às vezes a gente só abre a boca para reclamar, palavra dura. A palavra dura você economiza, a palavra dura você evita. A briga, o grito dentro de casa é um terror. Assume um compromisso com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus irmãos, de dizer assim: a partir de hoje não tem grito mais lá em casa. Quero ver se você tem coragem de assumir um compromisso aqui hoje diante de Deus, dizer assim: ó, a partir de hoje não tem grito mais lá em casa. Palavras gentis, atitude de gentileza. Ore pela sua família. Assuma uma atitude de compreensão e assuma uma atitude de gentileza. Gentileza. Eu vou terminar dizendo como eu comecei. Aquela família não foi perfeita. Eles tiveram muitos problemas, eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades. Mas eles foram felizes. Mesmo com aquelas dificuldades todas, eles foram felizes. E aquela família foi a família que preparou o ambiente, a descendência do Cristo Jesus, o Messias. Mesmo que eles ainda não soubessem que seria o Jesus de Nazaré, mas naquela casa já tinha lugar para o prometido de Deus. Naquela família já se vivia a expectativa da vinda do Messias de Deus. Para que a nossa casa seja um lugar de oração, de compreensão e de gentileza, é preciso muito mais do que a nossa simples atitude. É preciso que Jesus Cristo, Filho de Deus, esteja trabalhando, reinando, vivendo junto com a gente em nossa família. E talvez até você ainda nem abriu o seu coração para Ele. Aí você está pedindo assim: Jesus, melhora a minha família, esse meu casamento está muito difícil, meus filhos estão difícil, a minha família está em uma situação difícil. Primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não fez, é abrir o seu coração para Jesus, porque é Ele quem vai conduzir você nessa vida de oração persistente, nessa jornada de compreensão do outro e nessa demonstração permanente de gentilezas e trazer harmonia, paz, alegria para a sua casa, para que a nossa família seja de verdade uma família segundo o coração de Deus. Amém? Feche seus olhos.